Olá, estudantes da Rede Pública de Paços do Miá e telespectadores da TV Alternativa. Eu sou o professor Júlio Salles, de Língua Portuguesa. Estou aqui com vocês novamente e desta vez para dar continuidade à nossa última aula sobre gêneros textuais. É um conteúdo um pouco extenso e aí nós tivemos que trabalhar em dois momentos. Na aula de hoje, nós daremos continuidade aos slides anteriores e, ao final, resolveremos aí algumas questões aqui mesmo para que possamos compreender melhor, assimilar melhor este conteúdo. Venha comigo! E aí, os gêneros textuais, eles se organizam com base na composição, no estilo e no tema. Por sua vez, podem ser classificados em primários e secundários, podendo vir na modalidade oral ou na modalidade escrita. Então, os gêneros primários e secundários, quanto a eles, primários são os gêneros mais simples, mais espontâneos, principalmente orais, como, por exemplo, uma conversa entre família, mas é principalmente orais, ou seja, eles podem também vir na modalidade escrita, como no caso de um bilhete. Então, o que devemos saber sobre gêneros primários é que são aqueles mais espontâneos, os mais simples, sejam orais ou escritos. Uma conversa entre família na hora de tomar café, aquela conversa, aquela agitação em torno da mesa. Ali, nós temos ali uma modalidade, nós temos um gênero textual ali. Uma conversa entre família. Nós temos uma modalidade oral, porque as pessoas estão ali falando, ninguém se comunica quando está à mesa, tomando café, ninguém fica escrevendo bilhete um para o outro, as pessoas falam espontaneamente. Por isso que é um gênero primário. Um bilhete que alguém deixa, no qual deixamos um recadinho a alguém, também é um gênero primário, é algo muito espontâneo, muito simples, que não requer uma estrutura muito fixa na modalidade escrita. E aí nós temos os gêneros secundários. São gêneros mais complexos, Aparecem principalmente na modalidade escrita, mas também, claro, podem vir na modalidade oral, como, por exemplo, um artigo científico, um documento oficial. Então, quando eu escrevo um artigo científico sobre determinado tema, eu preciso utilizar uma estrutura bem fixa. Aí eu não tenho tanta flexibilidade assim, não. Eu preciso produzir um resumo, esse resumo ele tem que ser traduzido para alguma língua moderna, eu preciso utilizar uma introdução, nela eu tenho justificativa, objetivo geral, objetivo específico, enfim, há toda uma estrutura específica para que eu produza um artigo científico. Portanto, ele é um gênero mais complexo, por isso que é um gênero secundário. Documentos oficiais, as leis, por exemplo, que os governos, o Poder Legislativo e o Executivo, acaba executando, Então, essas leis, elas também são aí documentos oficiais, portanto, também são gêneros secundários, É mais complexo. E aí, quando se fala de gênero oral escrito, na verdade, ao pé da letra, é uma modalidade em que esse gênero é produzido, em que esse gênero se manifesta. Como é que este gênero textual vai chegar ao ouvinte, ao leitor? Ele chega por uma modalidade, que é a modalidade oral e escrita. Os livros costumam falar de gêneros orais e escritos, mas eu prefiro falar de modalidade. E aí, orais se realizam através da fala, por isso são mais espontâneos. Devemos observar que há gêneros escritos que se realizam oralmente também. Então, a pregação do pastor, por exemplo, então essa pregação do pastor é o gênero textual na modalidade oral. O bate-papo entre amigos, gênero textual na modalidade oral. Há infinitos outros aí. E aí eu tenho os gêneros escritos, a modalidade escrita de determinados gêneros. Eles se materializam em textos escritos, da mesma forma que acontece com os gêneros orais. Aqueles que são escritos, porém, se realizam na oralidade. Os jornais e as revistas, por exemplo. Olha, os jornais, eles são escritos, impressos até, ou então divulgados por meio de mídia eletrônica, mas também são televisionados, então também tem a manifestação oral daquele gênero escrito. Tal como aqui eu falei anteriormente, o bate-papo entre amigos, ele é um gênero tipicamente da modalidade oral, mas nas redes sociais nós temos aí os aplicativos de bate-papo, em que a modalidade escrita se manifesta de maneira predominante, em relação à modalidade oral. Então a gente tem aí uma mistura
dessas modalidades, né, linguística, oral e escrita em alguns gêneros. Vejamos o seguinte exemplo, texto 6. Para uma melhor compreensão do que vimos até então, tomemos como exemplo a leitura e análise da piada ao lado. No consultório, o paciente recebe a notícia de que tem apenas mais 3 minutos de vida e pergunta desesperado: doutor, o que o senhor pode fazer por mim? E o médico responde: miojo. Nós temos aí um texto que pertence ao gênero piada. Ele está aqui na modalidade escrita e também foi oralizado por mim. Então, esse gênero textual piada, ele pode vir em qualquer modalidade escrita ou falada, inclusive nas duas formas simultâneas, como ocorreu aqui agora. Nós temos nesse texto uma estrutura que é mais ou menos comum a outras piadas, né? Por quê? Porque existe esse gênero chamado piada. Portanto, quando a gente fala de uma estrutura mais ou menos comum, é porque os gêneros textuais, eles estão cada vez mais flexíveis. Inclusive, nós encontramos situações em que um texto, ele perpassa 2 gêneros distintos, onde há uma subversão de determinado gênero em prol de outro. Mas isso é assunto para um outro momento, uma próxima aula. Vejamos aqui a estrutura, então, da nossa piada. Nós percebemos que a piada compõe-se de uma narrativa breve, tem como objetivo fazer o receptor rir, causar humor, usa uma linguagem de fácil compreensão, dá-se pela modalidade oral ou escrita, porque pode ser simultânea, né? Circula em jornais, revistas, livros, programas de auditório, bate-papo entre amigos, redes sociais. O humor é criado a partir de situações inesperadas. E há vários tipos de produção de situações inesperadas. Nós teremos uma aula aí mais pela frente sobre os fatores que causam humor em determinados gêneros textuais, como charge, tirinha, cartoon, piadas. Mas isso também é um assunto para próximas aulas. Então, podemos perceber que a sociedade atual, ela dispõe de inúmeros mecanismos de comunicação, inúmeros meios. Esses meios de comunicação, com estruturas mais ou menos pré-estabelecidas, estruturas que são utilizadas de forma intuitiva, estão aí ao nosso dispor. E a cada dia que a tecnologia vai evoluindo, a gente vai dispondo de novos mecanismos, de novos gêneros textuais. Nós temos o e-mail, que, por exemplo, passou a ser, por certo tempo, mais utilizado que a carta. Hoje em dia, a carta, entre as pessoas, a troca de carta já não é mais tão comum assim. Ela é mais utilizada para meios comerciais, né? Algumas empresas que querem fazer cobranças, ou dar avisos, ou divulgar novidades para seus clientes. O e-mail passou a ser utilizado por um bom tempo aí como um mecanismo mais formal de comunicação, mais rápido. Entretanto, a tecnologia foi evoluindo mais ainda e aí surgiram as redes sociais. Temos, por exemplo, o WhatsApp, que substituiu aquelas mensagens, né, os SMS, que por um tempo foram utilizados também, mas aí o WhatsApp, por ser mais barato, por ser mais rápido, mais eficiente, também acabou superando aí a eficiência dos SMS. Nós temos aí outros gêneros ainda virtuais, como o Instagram, em que as pessoas não só comunicam informações rápidas e dialógicas, mas também comunicam sobre o seu dia a dia, né, para aquelas pessoas que as seguem, que querem, estão interessadas em saber o que aquela pessoa está fazendo, está produzindo. Nós temos os gêneros bem tradicionais aí, como, por exemplo, as receitas culinárias. Aqui nós temos uma receita de pizza. Esse é um gênero bem tradicional e com uma estrutura aí bastante fixa. Nós temos na primeira parte do gênero receita culinária os ingredientes, né, em que são fornecidas as informações acerca de quais produtos serão utilizados, em qual quantidade. E logo depois nós temos o modo de preparo,
em que o escritor, em que o locutário fornece ao interlocutor instruções para que ele possa produzir, né, aquela receita, geralmente utilizando aí verbos no imperativo, ok? Fazendo um contato direto com o interlocutor por meio de pronomes e verbos em segunda e terceira pessoa. Nós temos também outros gêneros textuais ainda mais modernos que ocorrem dentro dos jogos online. Então, o jogo online, ele não é um gênero textual em si, mas aquela comunicação dialógica que ocorre entre os jogadores, ali é um gênero textual. E esse gênero dialógico, ele é diferente do gênero dialógico comum aí, né, dos diálogos, como aquele diálogo que nós vimos no exemplo 3. Porque, nesse caso, as pessoas que estão ali dialogando costumam utilizar expressões bem típicas, jargões típicos daquele jogo, de quem joga, de quem é usuário daquele jogo. Então, quem não é usuário de determinado jogo online e vai ler aquele diálogo, pode de repente não entender, porque como não faz parte daquele universo, daquele jogo, desconhece os signos linguísticos ali utilizados. Então nós temos ali no jogo online uma relação dialógica, né, um gênero textual novo, né, bem recente aí, mas que também tem uma estrutura mais ou menos fixa e pré-estabelecida aí, portanto quem vai digitar ali alguma mensagem para um outro jogador vai digitar em uma estrutura já existente. E isso é bem intuitivo para quem joga. Bom, agora eu convido vocês a participarem dessa atividade de revisão, a fim de que possamos sedimentar as informações já ministradas em nossas aulas. Nós temos aqui a primeira questão. Sobre o texto narrativo, pode-se afirmar. Então ele quer a alternativa correta acerca da narração. Letra A. A estrutura textual do texto narrativo é semelhante ao do texto descritivo? Vocês acham que a narração e a descrição têm a mesma estrutura textual? Letra B. A postura do autor é de argumentador? Então, nesse caso, quando a pessoa vai narrar, ela narra com uma postura argumentativa? Letra C. Há exaustivamente o uso do presente do indicativo. Então, quem está narrando, contando uma história, relatando fatos, obrigatoriamente utiliza aí verbos no presente do indicativo. Outros tempos e modos verbais não costumam ser utilizados. Letra D. Não apresenta clímax em sua estrutura? Nós não estudamos ainda os elementos da narrativa, mas clímax é aquele momento de maior tensão daquilo que se está narrando. Não existem esses momentos de tensão em narrativas? Letra E. O enredo é o elemento prioritário. O enredo é aquela parte de narrativa que reúne aí as principais informações: quem, onde, porquê, o que, quando, como. Então, nas narrativas aí, esses elementos, eles são prioritários? E aí, o que você acha? Qual é a resposta correta? Lembrando a vocês que esta questão e a seguinte, essas duas questões desse slide, estão se referindo àquela aula de tipologia textual anterior à aula de gêneros. Então, considerando isso, qual seria a alternativa correta? Letra E. O enredo é um elemento prioritário. Apesar de não termos estudado ainda os elementos da narrativa de forma específica, o enredo, sendo aquela parte que diz quem, onde, o que, quando, porquê, como, ora, toda narrativa tem esses elementos, portanto o enredo, é claro, que é um elemento prioritário. Vamos para a próxima. Segunda questão, sobre os tipos textuais, sobre tipologia textual, é correto afirmar, exceto, ou seja, qual a única alternativa que não se pode afirmar acerca da tipologia textual? Letra A. Os tipos textuais são caracterizados por propriedades linguísticas, como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais. Aquilo que se afirma na letra A está se referindo à tipologia textual
ou a gênero textual? A pergunta é sobre tipologia. O que vocês acham aí? Letra B. Os tipos textuais são narração, argumentação, descrição, injunção, exposição. Letra C. Geralmente variam entre 5 e 9 tipos. Você se lembra que na aula de tipologia textual eu falei que cada autor, né, costuma trabalhar com determinados tipos textuais? E eu trouxe a vocês naquela aula 5. Falei que pode ser mais. Letra D. Possui um conjunto ilimitado de características que são determinadas de acordo com o estilo do autor, conteúdo, composição e função. Letra E. Os tipos de texto apresentam características intrínsecas e invariáveis, ou seja, não sofrem a influência do contexto de nossas atividades comunicativas. De maneira pré-determinada, apresentam vocabulário, relações lógicas, tempos verbais e construções frasais que acolhem os diversos tipos de textos. E aí, pessoal, lendo essas 5 alternativas, qual delas é a única que nós não podemos considerar correta? Claro que há alternativas aí que você pode pensar, poxa, essa aqui não está tão exata assim, não é bem assim. Mas tem uma que, com certeza, vocês perceberam que não tem como ela estar correta, que ela está plenamente incorreta. Qual delas? Temos aí a letra E. É impossível nós dizermos, nós afirmarmos que as tipologias e os gêneros textuais, eles possuem estrutura fixa, estruturas que não são variáveis. Eu falei durante toda a aula que a estrutura desses gêneros, elas são mais ou menos fixas. Elas são aí pré-estabelecidas, mas que sofrem aí determinadas adequações. E o que a letra E diz é que essas características elas são invariáveis e intrínsecas. Eu falei, inclusive, a vocês que há textos cujos gêneros textuais se misturam. Há textos que perpassam aí por mais de um gênero. Então, a letra E está claramente incorreta. Vejamos agora essa próxima questão. Assinale a alternativa que associa, respectivamente, as características e função social aos gêneros mencionados abaixo. Primeiro item. Pequena narrativa em que os animais são as personagens protagonistas. Os animais, apresentam uma crítica ao comportamento humano por meio de atitudes de animais. Esse gênero serve como distração e moralização, pois apresenta determinados valores considerados socialmente aceitos. E aí, este item 1 comporta qual gênero textual? Nós temos aqui nas alternativas para o gênero 1, para o primeiro item, a possibilidade de ser uma crônica, de ser uma fábula, de ser um relato. E aí, qual desses 3 gêneros o item 1 está se referindo? A qual desses gêneros? 2. Texto com linguagem verbal e não verbal, da ordem do descrever, prescrever, com o uso de elementos voltados para determinado público-alvo, cujo objetivo é despertar sentidos ou desejos. Apresentam predomínio da sugestão sobre a informação. E aí, em qual dos gêneros eu tenho o predomínio aí da sugestão sobre a informação, apresenta linguagem verbal e não verbal, ou seja, uma linguagem mista. Nós temos aí como segunda possibilidade a fábula, o conto, o relato, o anúncio publicitário, né? Qual desses gêneros textuais comporta as informações aí do item 2. No item 3, texto com as mesmas características básicas da narração, sem, contudo, apresentar conflito. Tem a função social de representar experiências vividas, situadas no tempo. Qual gênero textual comporta essa intenção comunicativa de representar experiências vividas, situadas em determinado tempo? Nós temos aí como possibilidade o anúncio publicitário, a notícia de jornal, a fábula, o relato autobiográfico, E aí, o que vocês consideram aí como sendo a questão alternativa? Vamos lá. Vocês marcariam qual alternativa aí? Quem marcou? Letra D, marcou corretamente. O primeiro item se refere à fábula. Olha, as narrativas em que os protagonistas, aliás, em que as personagens em geral são animais,
E essas narrativas visam a fornecer um cunho moral, né, uma moral da história, com valores socialmente aceitos, são a fábula. Esse mesmo tipo de narrativa, quando eles têm como personagem, em vez de animais, mas seres inanimados, seres sem vida, é considerada chamado de apólogo. Apólogo, então, é um gênero textual parecido, semelhante à fábula, mas as personagens são seres inanimados. E aí, quando eu tenho as personagens seres humanos, ou seja, quando não são animais, quando não são seres inanimados, mas quando são seres humanos, eu tenho aí o que nós chamamos de parábola. Percebam aí que esses três gêneros textuais são bem semelhantes. A diferença são as personagens. Os três têm cunho moral, os três trabalham valores socialmente aceitos, os três também têm essa intenção de distrair, né, o leitor, mas se diferem nas personagens. Portanto, eu tenho aí gêneros textuais que por vezes se misturam. Quem é que nunca assistiu aí a uma fábula em que havia personagens humanos, em que havia também seres inanimados, mas que tinham características humanas? Vocês lembram aí dos contos de fada? Por exemplo, o conto aí da Bela e a Fera, em que nós temos personagens humanos, personagens não humanos, seres inanimados, animais, todos com características humanas e que fornecem uma moral da história. Então, o conto A Bela e a Fera é um exemplo bem claro e bem clássico da simbiose de determinados gêneros textuais, como o apólogo, a parábola e a fábula. Dito isso, o anúncio publicitário se refere aí ao texto 2, linguagem verbal e não verbal, que tem intenção de descrever e de prescrever, que tem objetivo de fomentar aí, despertar desejos, sentidos no leitor, vontade de comprar, vontade de ir a um evento. E o último item, relato autobiográfico, em que a própria pessoa fala da sua vida, ela escreve sobre sua vida, sobre as suas experiências, situando essas experiências no tempo. Então, nós temos aí a letra D como alternativa correta. Vamos aí para a quarta questão. Leia os dois textos abaixo, identifique o gênero textual, a sua finalidade ou propósito comunicativo. Então, é a questão discursiva aqui. A letra A. Mamãe, fui à casa da vovó. Posso dormir lá? Telefone para mim assim que chegar. Suzana. Ora, qual é o gênero textual, né, do fragmento lido? Qual é a relação dele com o propósito comunicativo, com a intenção de comunicar? Você aí em casa, você poderia me dizer com segurança a qual gênero textual pertence este fragmento? Se você respondeu bilhete, você acertou. Ora, provavelmente a Suzana escreveu isso em um pedacinho de papel ou em qualquer outro lugar informal mesmo, uma mídia informal, para que a sua mãe pudesse visualizar assim que chegasse. Então a intenção é fornecer um recado breve, em uma linguagem clara e informal para a sua mãe. Essa é a intenção, é a situação comunicativa do gênero textual bilhete, como este, né, dado como exemplo. Vamos ao próximo. O entrevistador. Há quantos anos você faz televisão? O artista. 2 anos apenas. O entrevistador. Planeja outras conquistas? No que o artista responde, escreveu um livro após a fama. Risos. Você em casa. Qual é o gênero textual desse fragmento aí apresentado? Qual é o propósito comunicativo? Qual é a situação comunicativa dele? Olha, se você falou que é um diálogo, você acertou parcialmente. Nós temos aqui sim um diálogo. Só que essa relação dialógica, ela se estrutura em um gênero bem específico. Qual é esse gênero? Se você respondeu entrevista, você acertou. A intenção de uma entrevista, o propósito comunicativo e a situação que envolve esse gênero textual é divulgar as principais informações pessoais e ou profissionais sobre determinada pessoa, que geralmente destaca-se em algum aspecto, em algum setor social.
Então, a entrevista, ela tem uma estrutura mais ou menos estabelecida. Claro que sofre aí algumas... É flexível, né? A depender da mídia em que é veiculada, a depender aí do público-alvo. Mas ela tem uma estrutura aí que pode ser seguida, uma estrutura mais ou menos padrão. Em que eu tenho um entrevistador com perguntas e depois o artista com respostas e assim vai. Então é isso aí, estudantes. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos. Eu espero que por meio da atividade de hoje vocês possam ter compreendido melhor as nossas 2 últimas aulas e possam aí perceber como é que essas questões acerca desse assunto caem aí nas provas que vocês terão aí pela frente. Um abraço, até a próxima!